é a mão amiga. Essa é a chamada mão amiga. Agora sim, agora com a mão amiga a gente vai poder falar aqui no nosso... Muito boa noite a você. A gente está começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O nosso Mundo da Criança sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda, onde você vai economizar de verdade para toda a família. Hoje a gente começou muito bem aqui, os caras fazendo uma ginástica tremenda aqui, para a gente poder falar, mas a gente é novo. Não, deficiência. A gente é novo, agora os caras podem infartar nessa correria toda aí, né? Mas muito boa noite a você que está nos acompanhando a partir de agora, acho que agora está tudo certo. Doutor Francisco ao meu lado aqui para falar de um assunto que mata mais do que esse tipo de corrida aí que pode levar o cara ao infarto. A gente vai falar sobre as armas de fogo e a relação dela na morte de jovens, doutor, que é um número assustador, de crianças também. Muito boa noite a você, telespectador que inicia com a gente o programa Mundo da Criança. Muito boa noite, Marcos Vinícius. São assuntos assim, desagradáveis. O pediatra, Marcos, ele gosta de vida. Criança é vida. E quando a gente fala criança, a gente está incluindo o adolescente, o jovem, que tem esse potencial de vida maravilhoso e que realmente o pediatra trabalha com isso, o pediatra enxerga isso, o pediatra faz com que as coisas aconteçam sempre favoravelmente. Então, quando se fala em morte, realmente não é um assunto assim agradável, mas nós vamos comentar e trazer para o telespectador e para você que é família um artigo que a Sociedade Brasileira de Pediatria é quem publicou, e publicou agora. A gente pode mostrar a imagem aí, se você conseguir ver, olha, é do dia 20, então agora, hoje, uma semana atrás, hoje é dia 28, 29, uma semana, 10 dias atrás. Então, para vocês entenderem que não é a gente que está buscando, é um artigo, nós vamos só comentar o artigo da Sociedade Brasileira de Pediatria, e você que é família pode tirar as conclusões, você que é pai, né, Marcos? É verdade. Quando a gente olha para essas coisas, e a gente fica preocupado com os nossos filhos. E como há uma mudança toda de valores sociais, né, mano? A gente tem que se posicionar em relação à sua família, ao seu filho, o que é que a gente pensa em relação a ele. Porque às vezes a gente acaba tendo um raciocínio pensando nos outros e esquece de que, olha, você tem um risco com o seu próprio filho. Então veja, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou agora um artigo que nos últimos 20 anos, então aí, o que aconteceu em termos de mortes por armas de fogo com crianças e adolescentes, crianças menores de 20 anos de idade. Aproximadamente, veja, morreram 145 mil jovens. Quando eu vi esse número, Marco, eu fiquei assim assustado. Eu falei, poxa, mas a gente tem doenças, a gente tem aqui no Brasil, você tem dengue que mata, você tem meningite, você tem já tem um monte de outras coisa que doenças, mata, né? A gente vive brigando com os mosquitinhos e tal. Agora você morrer com arma de fogo, 145 mil jovens, veja, não é número meu, é número da Sociedade Brasileira de Pediatria, nos últimos 20 anos. 145 mil jovens morreram em decorrência de arma de fogo, né? Vamos ver o que a Sociedade Brasileira de Pediatria falou desse assunto, nesse artigo. Então, se você quiser procurar, conferir, é só ir no site da Sociedade Brasileira de Pediatria e lá tem esse artigo comentado pela doutora Luciana, que é a presidente da sociedade, e que causa assim um espanto, né? Pois é. Nos últimos 20 anos, 145 mil jovens menores que 20 anos morreram em decorrência de arma de fogo. Então a gente vai ler na íntegra, ela diz o seguinte, Marcos, essa reportagem, olha, no Brasil, isso aqui me assustou muito, a cada 60 minutos, veja, 60 minutos,
Até então é 1 hora. A cada hora, uma criança ou adolescente morre em decorrência de ferimentos por arma de fogo. Mas é muito, né? Quer dizer, no dia 24 crianças morrem. Por arma de fogo. Por Quer dizer, morre de meningite, a gente está acostumado, morre de outras doenças infecciosas. E não mata assim ou desse de jeito, câncer, né? ou recém-nascido lá no UTI. E é menos do que isso. Pois é. Né? Agora, o número é muito alto. Eu acho que isso nós temos que pensar, porque há uma proposta, uma discussão. Arma de fogo é bom, não é bom. Realmente, mesmo com essa situação, você vê que não é boa, né, Marco? Não é. Você matar em 20 anos, morrer 145 mil jovens menores de 20 anos, e o trabalho da Sociedade Brasileira de Pediatria está dizendo que esse número todo, a hora que você vai limitando ele, vai colocando ele em tempos, a cada 1 hora, a cada 60 minutos, ou é criança ou é adolescente morre em decorrência de ferimentos por arma de fogo. E eu acho que isso, a sociedade, não sei o motivo, mas deve ter sido motivado até por conta dessa discussão que se tem hoje, né? Sem dúvida, né, Marcos? Sem dúvida. Porque tudo isso termina onde? Termina na família, né? Na mesa do cirurgião, do pediatra, claro, enfim. Não, né? Em termos de saúde pública, porque essas crianças e adolescentes, algumas, é claro, morrem ali no local, onde receberam um tiro e tal. Mas não está falando de faca, não está falando de arma branca. Arma de fogo, né? Arma de fogo. Revólver mesmo, espingarda, pólvora. Gente, olha, isso é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Uma criança a cada 60 minutos morre em função de decorrência de ferimentos por arma de fogo. Detalhe, nós temos um país que não permite, né, o porte de arma. Não permite. É uma coisa complicada. Quer dizer, isso são então, armas armas que não são oficiais, não são regularizadas. Se tornar oficial, como é que vai fazer? Então, veja, complementa assim o artigo assim, ó. Nas últimas 2 décadas, quer dizer, 20 anos, mais de 145 mil jovens com idades entre 0 e 19 anos faleceram em consequência de disparos acidentais ou intencionais, como em caso de homicídios ou de suicídio. Então, entra esse aspecto que ou você tem um homicídio ou você tem um suicídio. Eu fiquei assim, Marcos, essas coisas não cabem muito na minha cabeça, né? Porque você tem assim, desde as coisas muito de princípios, não tem como você não invocar princípios espirituais para você abordar isso. Você vai lá, coisa assim, lá de Êxodos, olha, escreve aí os 10 mandamentos. Entre um deles está escrito assim, não matarás. Agora você vê que morre uma criança por uma causa específica, por uma causa bem identificada, que é arma de fogo, a cada 60 minutos, é muita coisa. Mas nós vamos comentar mais alguma coisa, pensar o que você, papai e mamãe, devem pensar sobre essa abordagem em relação ao porte de armas. E a vovó também, viu? A opinião da vovó é sempre importante nesse programa. A gente vai para o intervalo rapidinho, não sai daí não, e volta com mais Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo também com a gente. Não sai daí não, até já.